Claro, há algo de errado com todos nós, e se você derramar álcool por cima, você se livra desse algo mais rápido. Não precisa nem dizer que isso não é um livro para a família, né? Vamos lá então, hoje a gente vai conversar sobre Bêbados e Bebidas, que é essa coletânea do Bukowski. É uma coletânea então de crônicas, ensaios, poemas, trechos de entrevistas, cartas, tem bastante coisa aqui e todas elas são relacionadas de alguma forma com o tema de bebida, que é uma coisa extremamente presente na vida do Bukowski. O Bukowski, então, ele nasceu na Alemanha em 1920, mas ele foi criado desde a infância nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles. Então ele viveu essa juventude na crise de 29, nessa fase um pouco decadente dos Estados Unidos. Ele tinha uma família violenta, o pai dele batia bastante nele, ele tinha um conflito forte com os pais também. E essa decadência, essa dificuldade a gente consegue enxergar aqui nessa leitura e provavelmente nas outras leituras dos outros livros do Bukowski, pelo que eu ouço falar. Ele se diz vergonhosamente prolífico, e realmente ele é. Ele tem mais de 1000 poemas, ele tem mais de 60 livros publicados, então ele produziu muito ao longo da vida dele, que foi uma vida longa também. E ele também tinha uma coluna num jornal de Los Angeles que se chamava Notas de um Velho Safado, e daí que vem o epíteto dele de ser um velho safado, né? Antes da gente começar então a falar sobre o conteúdo, vamos experimentar o nosso drink de hoje, que é este daqui. Esse aqui é o Vodka 7. É um drink muito simples de fazer, a gente monta ele direto no copo. Ele é à base de vodka, suco de limão e um refrigerante de limão também. É por isso que vem esse nome, né? O Vodka 7 vem de 7-Up, que é aquele refrigerante de limão que é bem famoso estadunidense. É uma delicinha esse drink. Você sente bem, é totalmente limão, né? Muito, muito cítrico, super refrescante. Fica até com um teor alcoólico relativamente baixo, você não usa tanta vodka assim para o volume do copo. E esse aqui é o único drink que ele toma nesse livro inteiro. Porque isso já acontece já numa fase mais que ele já está um pouco mais velho, que ele já passou por muita coisa, que ele já está mais tranquilo. Então ele está bebendo coisas diluídas e vinho só. Porque antes disso ele não bebia nada que fosse misturado, assim, era coisas fortes e direto da garrafa de preferência. Então esse foi o único drink que eu consegui fazer para não ter que tomar vodka pura direto nesse vídeo que eu não tava muito afim, tá? Então vamos lá. Essa aqui foi minha primeira leitura de Bukowski, eu nunca tinha lido nada sobre ele, e esse aqui é um texto extremamente autobiográfico, assim como dizem que toda a obra dele é muito autobiográfica. Mesmo a obra de ficção dele, ele tem um personagem muito famoso que se chama Henry Chinaski, ele é quase que um alter ego dele, e o próprio Bukowski, nas suas entrevistas que ele deu, tem muitos vídeos dele, ele vai falando as histórias dos livros que o Henry Chinaski passava, e ele vai falando como se ele mesmo tivesse vivenciado. E quando as pessoas apontam isso, falam que ele tá atuando, que ele tá inventando, ele fala que não, que aquilo são histórias dele mesmo, que ele é o Henry Chinaski e o Henry Chinaski é ele mesmo. Então ele diz que ele não tá fazendo um personagem, é tudo muito, muito real, tudo muito autobiográfico. O foco desse livro, então, vai ser essa relação de longa data que o Bukowski teve com a bebida e o consumo de álcool em grandes quantidades durante toda a sua vida, inclusive o álcool como combustível para a sua escrita, que ele diz como é importante em vários textos aqui. Tem, então, diversas histórias sobre noites na cadeia, dirigindo bêbado, brigas no bar, brigas em festas, nariz quebrado, crânio batido na calçada, aquelas pessoas rolando nas escadas. Isso aqui perpassa o livro todo. E assim, tem umas coisas muito engraçadas. Tem o melhor poema que teve desse livro aqui que eu li, ele se chama E Nem Mesmo Quebrou. Então o Bukowski no poema, ele vai contar pra gente que toda vez que ele bebe, ele costuma perder muito dinheiro, porque as pessoas roubam ele. Então ele tá com o dinheiro no bolso, mas ele acaba desmaiando, caindo nos cantos, e ele acaba perdendo esse dinheiro. Então, bêbado, durante a bebedeira, ele começou a criar mecanismos de esconder o dinheiro pela casa onde ele tava, né? Pra depois procurar. Só que como ele fazia isso já num estado de consciência alterado, ele nunca lembrava onde ele tinha deixado o dinheiro na noite anterior. E ele fala que uma vez ele tinha já acordado depois de uma noite, depois de um tempo, né, uma noite difícil como todas as outras noites, e ele vai no espelho, ele vai se barbear, e aí ele percebe que a imagem no espelho tá um pouco distorcida, assim, tá meio esquisita. Aí ela assim, mais de perto é como se tivesse um calombo no vidro, no espelho.
Aí ele vai, pega uma chave de fenda, começa a desparafusar o espelho e atrás do espelho ele encontra um maço de dinheiro que ele tinha perdido já há meses. Ele nem lembrava mais que ele tinha perdido esse dinheiro. E ele ficou extremamente surpreso que como é que num estado de embriaguez completo ele conseguiu desparafusar o espelho, esconder o dinheiro e parafusar novamente e nem mesmo quebrou. Tipo, parabéns, não é mesmo? Não tem nem o que dizer. Isso eu achei bem engraçada essa história. Além disso, né, além dessas histórias que são só engraçadas, ele também tem críticas sociais bem interessantes. Então aqui, por exemplo, ele fala sobre o cinismo da sociedade. Então, nesse trecho, de volta ao espírito familiar, a vitória dos Dodgers seria deles também. Se o homem chegava à lua, eles também chegavam. Mas fosse um faminto pedir-lhes a esmola. Nada de identificação, foda-se, cabeça de bagre. Ele fala muito também sobre a relação com seus pais, que foi extremamente difícil, extremamente complicada. Os pais deles eram muito religiosos e ele renegava totalmente essa parte da família. Então aqui tem esse trecho, por exemplo. Meus pais me odiavam de qualquer maneira, mas eu lembro de dizer a eles uma manhã: Jesus, só porque fiquei bêbado, vocês me tratam como um assassino. Isso mesmo, eles disseram. O que você fez é pior que assassinato. Eles falavam sério. Bem, o que eles queriam dizer é que era que estavam sendo desonrados socialmente por mim na frente dos vizinhos. E até podia existir desculpa para um assassinato, mas para beber, nunca. Por Deus, não. Eles deviam estar falando sério, porque quando a guerra chegou, insistiram que eu me juntasse ao assassinato. Era socialmente aceitável. Então, quando ele estava internado, tem um outro episódio que ele está internado assim, o negócio tá feio, assim, quase morrendo. E o pai dele chega pra visitá-lo, mas na verdade ele não chega pra visitá-lo. Ele tá trazendo uma mulher completamente embriagada, assim, quase caindo. E o Bukowski fala que essa mulher é a minha puta, né? É a puta dele. E o pai dele leva essa mulher naquele estado de embriaguez pra ver o Bukowski só pra poder esfregar na cara dele. Tá vendo? Não te falei que essa mulher não prestava? Eu tava certo desde o começo. Então, assim, é esse nível de relação familiar que a gente tava falando. Ele vai falar também sobre a escrita, sobre a arte de escrever. Ele tem um livro inteiro só sobre isso também, muito semelhante a esse, né? Uma coletânea de diversos textos sobre isso. E ele fala também que maus poetas geram maus espectadores. Decadência chama mais decadência. Então, essa audiência ruim, né? Essa audiência que não cobra dos poetas e dos artistas coisas boas, ela acaba incentivando essa arte medíocre que ele fala. Ele tem uma atitude nihilista, claro, com relação a tudo, relacionamentos, família, mas ele nega que a bebida seja uma forma de escapismo para ele. Por outro lado até, ele fala que tudo é escapismo, que literatura também é escapismo, que sexo também seria escapismo, né? E ele fala que quando você bebe, o mundo continua lá fora, mas por um momento é como se ele não o trouxesse preso pela garganta. Essa é a relação que ele tem com bebida, né? Então, assim, são textos engraçados, tudo isso que a gente está falando até agora, mas há algo de extremamente incômodo nesse texto do Bukowski para mim, que é essa glorificação da bebida, não da bebida em si, essa glorificação mesmo do alcoolismo, né, desse exagero. E assim, não que ele não mostre a parte feia da bebedeira dele. Então, assim, a gente tem ele no fundo do poço várias vezes. A gente tem internação hospitalar, cocô e vômito para todos os lados, prisão, hospital, tudo isso aparece. Mas é como se nunca tivesse consequências duradouras, entendeu? Lembrando assim, a gente não tá falando de um consumidor casual, a gente tá falando de um alcoólatra que consome pesado durante muito tempo da sua vida, de longa data, né? E assim, ninguém nunca se machuca seriamente nessas histórias. Então, não ninguém que importasse, pelo menos ninguém que tivesse nome na história, né? Então, assim, quando ele sai pra dirigir bêbado, nunca tem nenhum acidente, nunca ninguém sofreu nada com relação a isso. As inúmeras brigas que ele tem... Nossa, meu gato deu bom negócio, mas tá tudo certo. As inúmeras brigas que ele tem, que as pessoas se batem, caem, batem a cabeça e sangram também, tudo dá certo, no dia seguinte tudo acontece como se nada estivesse acontecendo. É um pouco difícil de engolir isso, né? É como se ele, depois que ele contasse todas as histórias terríveis, você tivesse que virar e falar assim: ai, esse Bukowski não aprende, sempre aprontando as suas, né? Tipo, ele nunca vai mudar. E você dá um tapinha nas costas dele, assim, porque tudo acabou bem no final das contas. Mas assim, tem um texto
que ele é um pouco mais forte com relação a essas consequências do alcoolismo, que é inclusive um dos primeiros, que ele conta de uma internação hospitalar que ele teve, que durou mais de 2 semanas, e ele teve sangramentos anais, sangramentos orais, devido a uma úlcera gástrica, devido a esses anos todos de alcoolismo dele. E assim, ele quase morreu nessa internação. Mas mesmo assim, quando chega o final da história, a história termina com ele falando: então pouco tempo depois eu estava dirigindo meu caminhão tomando aquela cerveja que o médico falou que seria a minha última. E não foi. Então, você quase pode ouvir, né? As pessoas falam assim: esse Bukowski, olha só, ele não aprende mesmo, né? Aprontou mais uma das suas. Mas, então, ele mostra essa vida suja, essa vida ruim, mas parece que nunca vai até o fim. Ele nunca chega na parte realmente ruim de tudo isso, nas consequências reais dos seus atos, né? E até tem umas histórias que, assim, eu tenho certeza que era pra ser engraçado, mas que elas são só tristes depois de uma hora. Eu acho que o livro é grande demais. Então você começa achando engraçado, mas depois você vai ficando meio triste por eles. Porque as coisas não mudam nunca. Aquela vida, ela vai acontecendo durante todo esse tempo, sabe? Então, assim, tem uma história que ele tentou bater num celebrante budista de um casamento de 2 amigos dele, sabe? E acabou o casamento, estragou a festa, um negócio super nada a ver. Tem um outro que ele ameaçou de faca uns seguranças, com licença, os seguranças de um jornal que ele foi dar entrevista depois que ele bebeu no palco e falou um monte de bobagem, aí foram expulsar ele, aí ele foi ameaçando as pessoas com uma faca, tipo um vexame, gente. Eu não conseguia mais achar nada disso engraçado depois de um ponto. E assim, tem outros problemas que eu já ouvia falar que eles são recorrentes na sua obra, que é principalmente de machismo e misoginia, né? Que pelo que falam realmente perpassa toda a história dele. Só um minutinho que hoje o Luke tá querendo aparecer. Então, assim, as mulheres, elas realmente são quase que decorativas na história. A maioria não tem nome, a maioria não é uma pessoa real, é só um objeto, um figurante ali no meio. Mas o engraçado é que muitas delas têm idades. Então tem uma história, por exemplo, que uma de 24 brigando com uma de 34 por ele, assim, e ele fica extremamente honrado com essa situação, né? E nesse programa de televisão, por exemplo, que ele saiu agredindo os seguranças com uma faca, tinha uma escritora que estava sendo entrevistada junto com ele. E aí quando perguntaram, né, o que ele achava sobre a obra dela, ele falou que se ela levantasse um pouquinho mais a saia dela, ele ia poder dizer se ela era uma boa escritora ou não. E aí você fica só assim, né? E assim, a recepção desse texto certamente era outra na década de 70 e 80, né? Não é a mesma coisa que você ler um texto desse hoje, tenho quase certeza. E assim, isso não é por uma questão de moralismo, nem nada que eu tô falando sobre isso, sobre você falar sobre as consequências do alcoolismo, você acessar essa parte da misoginia. Mas assim, é entender que as coisas são muito engraçadas até que elas começam a ter consequências na vida real. E várias consequências, inclusive, né? E assim, mesmo quando é engraçado, muitas vezes, como eu falei, assim, pelo livro ser extenso, eu me peguei pensando se eu não estava só me divertindo às custas de um inevitável declínio e decadência de um homem que precisava de ajuda em algum momento da vida dele, sabe? E assim, eu já ouvi falar que Bukowski é um autor que você deve ler jovem. E talvez seja por isso, talvez por eu não ser mais tão jovem, eu já não aceito mais as coisas com tanta facilidade. Mas assim, quer dizer que não devemos ler Bukowski? Com certeza, a gente tem que ler mesmo. Eu acho que a gente tem que ler tudo exatamente pra gente poder falar criticamente sobre as coisas, né? E a obra, claro, ela tem que ser vista dentro do seu contexto. Década de 70, década de 80, as pessoas eram, gente, o mundo era outro. Não tem jeito, né? E assim, o texto tem um valor literário. Ele foi já até comparado com Hemingway pela qualidade da sua escrita. Então, não é uma coisa que você vai deixar passar por não concordar ou por uma questão de moralismo, no caso. Mas assim, eu ainda quero ler alguns mais dos seus poemas. Os poemas foram a parte que eu achei mais interessante de todo esse livro. Eu quero também ler um pouco da sua obra ficcional, para ver pelo menos o que eu acho, né? Para poder falar mal com mais propriedade, se for o caso, ou até mesmo gostar. Só que assim, então devemos ler Bukowski? Sim, devemos ler Bukowski porque a gente precisa ler de tudo na vida, né? Mas devemos querer ser o Bukowski? Não devemos. Talvez seja realmente um livro que funciona melhor para jovens. E mesmo assim, não queiram ser o Bukowski, jovens. Bom, era isso que a gente ia conversar hoje.
Eu vou deixar a receita do Vodka 7 no Instagram a partir de amanhã. Vocês podem passar lá para dar uma checadinha. Não se esqueçam, o Instagram é Drinks e Livros. Saúde para vocês e tchau, tchau!